Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é a continuação do vídeo passado, que é sobre a igreja de Jerusalém. Então vamos lá, olha que interessante. Sim, antes de começar, lembrando pessoal, o link abaixo da área de membros, todos os cursos que você conseguir acessar durante o mês, custa $7 por mês. Todo mês tem curso novo, então você pode se programar, assistir um curso por mês, você pode se programar, assistir 2 cursos por mês, ou 3 cursos, ou 4, ou quantos for. E todo mês tem um curso novo para quem está lá na área de membros. Tem todos esses cursos e todos esses outros aqui também, certo? E os links de cada um dos cursos, quem quiser comprar individualmente, também está abaixo. Então vamos lá. Olha só, a igreja de Jerusalém. Os gnósticos afirmam que foi Paulo quem manchou os ensinos de Yahusha com suas chamadas doutrinas heréticas, que criaram raízes após o desaparecimento da igreja de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, quando o centro da igreja foi transferido para Roma, sob a influência romana e a doutrina paulina. Ok. Então aqui tem os gnósticos, vai aparecer esse termo gnóstico, certo? E é importante a gente entender isto aqui, o problema desses caras aqui, a problemática dos gnósticos, ok? Na verdade, em 318 d.C., de acordo com fontes gnósticas, uma delegação dos descendentes imediatos de Yahusha, olha só, os Desposini, viajou então até Roma para argumentar que a igreja deveria ser transferida de volta para Jerusalém, de volta às suas raízes místicas, mas Constantino recusou. Ok. Da mesma forma, os escritores gnósticos se lembram de Maria Madalena e seus herdeiros se opondo à sucessão apostólica romana de Pedro, em favor de Tiago e da igreja de Jerusalém. Esse ponto aqui eu gostaria de falar um pouquinho, que é o seguinte, pessoal. Vocês já perceberam que existem pessoas que só ficam criando mentiras sobre a linhagem do Messias e sobre o que tem relação com o Messias, certo? O pessoal profana os personagens bíblicos. Então assim, a gente já viu sobre Raabe, a gente já viu sobre Ruth, certo? O pessoal sempre profanando. Pois bem, e agora os mesmos profanadores vão pegar, já falam coisas que não deveriam falar sobre a Virgem Maria e também agora sobre Maria Madalena. Ou seja, eles vão colocando um por um, eles querem sujar um por um. Pois bem, vai vendo. Então diz assim, é lógico que tudo isso aqui é balela, não tem nenhuma evidência disso, mas os caras acreditam nessas coisas. Ok. Então diz assim, nesta tradição, Maria Madalena era uma sacerdotisa essênia que casou com Yahusha. Espera um pouquinho, sacerdotisa essênia, você está de brincadeira. Não existe nem no judaísmo, nem no cristianismo, não existe esse negócio de sacerdotisa. Não existe, certo? Não existe. Pois bem, mas continuando aqui. Sob esse disfarce, os escritores maçônicos e gnósticos referem-se a Paulo como o mentiroso, o herege, o inimigo do irmão de Yahusha, Tiago, o justo, que supostamente foi um dos professores da justiça retratados nos manuscritos do Mar Morto. Pois bem, então vamos lá. Um ponto interessante aqui, antes de a gente prolongar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses pontos, que é o seguinte. Manuscritos do Mar Morto, eles estão relacionados aos essênios, ok? Aos essênios. E os essênios estão relacionados aos gnósticos, se é que a gente não pode classificar logo de vez os essênios como gnósticos. E os gnósticos, eles são cheios de historinhas. Quando a gente fala sobre gnose, a gente está falando sobre misticismo. Os caras eram místicos, eles acreditam de coisas assim, uma pomba contou uma coisa para mim. Eles acreditam em coisas que não fazem sentido. Eles querem procurar coisas mágicas, coisas ocultas, certo? Então o que acontece? Eles colocam um monte de histórias. E eles colocam então Paulo como se fosse um mentiroso. Ok, vamos ver isso aqui. Isso aqui é uma apresentação que eu vi de uma universidade que diz assim, ó, frente a frente. São Paulo, o apóstolo, e Maria Madalena. São Paulo, o que inventou Cristo, e Maria Madalena, o que conheceu Jesus. Vai vendo. Não tem informação, eles inventam histórias, eles inventam. E não tem nada com relação ao apóstolo Paulo, ter inventado Cristo, não tem isso. Por quê? Porque tem outras passagens bíblicas onde Pedro fala a mesma coisa, só que o pessoal vai tentar mudar essas passagens. O cara que mais falou sobre a origem divina do Messias foi o apóstolo Paulo, certo? Essa é a importância dele. Então, pois bem, lógico, algumas coisas que Paulo fala é tipo assim, nível muito alto, é difícil das pessoas entenderem,
certo? Não era para pessoa simples ler. Paulo é uma pessoa assim que tem os escritos muito bacanas, muito bacanas. Toda a parte de predestinação, tem muita coisa bacana vindo de Paulo. Só que as pessoas elas não têm capacidade de entender. Então assim, as pessoas entendem tudo errado, tudo invertido muitas vezes. Então, bom, segundo aí os gnósticos vão falar porcaria de Paulo e vão falar agora de Maria Madalena, que tipo assim, não tem informação. Não tem, simplesmente não tem. E eles vão inventar informação logo logo, fica tranquilos. Então vamos lá, olha só. O que os gnósticos estão se esforçando para realizar é verificar se foi Paulo quem proclamou a divindade de Yahusha e não Yahusha ou qualquer outro discípulo que formaram a igreja primitiva de Jerusalém. Que Paulo ficou sozinho nessa afirmação. A ideia deles é tentar convencer de que só foi Paulo e mais ninguém. Ou seja, na verdade eles querem descaracterizar o Messias. Eles querem colocar o Messias como um profeta, um ser iluminado, mas não como o Messias. Eles querem negar isso. Ok. Os gnósticos acreditam que a seita paulina, desviante, maliciosamente elevou Yahusha ao status de divindade e que aqueles que são leais ao Vaticano são hereges. Isso dos gnósticos. Disse que a elevação de Yahusha à divindade ocorreu após a crucificação por seus seguidores corrompidos da seita paulina. Dizem os gnósticos, certo? Não sou o que estou dizendo, é o gnóstico. Os gnósticos acreditam que Yahusha não veio para se sacrificar como cordeiro de Yahweh pelos pecados do mundo. Eles afirmam que ele foi enviado à humanidade como um guia espiritual iluminado, na mesma ideologia de Buda e Maomé, para ensinar à humanidade segredos iluminados, ajudando-nos na nossa evolução para a divindade. Eles acreditam nessas coisas aí. Agora, Afonso, por que a gente está falando sobre isso? É interessante o assunto, ainda vai ficar quente, espera um pouquinho. Esses ensinamentos gnósticos da iluminação são referidos como o caminho. O caminho. Assim como Yahusha disse que ele era o caminho e a verdade. Só que o pessoal pega uma frase de Yahusha e agora cria uma nova nomenclatura, o caminho. Okay. Os gnósticos acreditam que Yahusha possuía a centelha do divino que lhe permitiu instruir outros no caminho para a iluminação, que eles chamam de o caminho. Esta é uma doutrina tortuosa, assim como o taoísmo. O que é o taoísmo? Que tem lá na China. Taoísmo significa o caminho, mesma coisa. E o ensino de Hermes. Mas então tenha cuidado com essas ideias. O caminho de Yahusha é diametralmente oposto ao caminho do Tao. Certo? O caminho que esses caras ensinam, o caminho místico. É diametralmente oposto, é diferente, leva a um lugar diferente. Ou de Hermes, ou da teosofia, ou da maçonaria. O caminho de Yahusha leva você à salvação, enquanto o caminho espúrio é o caminho de Caim, o da alquimia, do rosacrucianismo, o da maçonaria, e o caminho do futuro anticristo. E a gente já vai ver que esses gnósticos falam coisas que está previsto o anticristo também falar. Pois bem, continuando. A alquimia surgiu pela primeira vez na China, também na Índia e Egito. O taoísmo, por sua vez, é a forma mais antiga de filosofia da China, a qual tricota os fios místicos colhidos em épocas primitivas. A alquimia desenvolveu a meditação taoísta, a medicina chinesa e as artes marciais internas, como o tai chi. O taoísmo é uma das 3 grandes religiões da China, junto com o confucionismo e o budismo, ao qual o taoísmo se fundiu cada vez mais desde o século XV. Lu Xun, um gigante literário moderno na China, vê o taoísmo como a fonte da cultura chinesa, enquanto historiadores chineses consideram o taoísmo como a única religião nativa da China que se desenvolveu a partir de tradições antigas. No entanto, Tao, ou Dao, é reconhecido pelos historiadores ocidentais como misticismo e brahmanismo babilônico, nos quais está enraizado, então. A doutrina Tao está ancorada nos escritos de muitos livros celestiais dos imortais Yin e Yang e dos antigos sábios místicos com suas técnicas e práticas ocultistas, incluindo astrologia, medicina, numerologia, logicianismo, metalurgia, astronomia, filosofia e, claro, alquimia. O Xin Ming descreve essa essência perfeita ao Tao, que é a matriz ou projeto de toda a criação. A antiga tradição taoísta afirma que uma raça, presta atenção, muito alta, gigantes,
E erudita, uma raça muito alta e erudita, os filhos da luz refletida, chegou à China através do mar e ensinou as artes e os ofícios. Uau! Ok. As tribos foram organizadas sobre poderosos heróis que continuaram a adorar os seus espíritos e heróis mortos ao lado dos imortais. 3 reis sábios foram estabelecidos que introduziram uma filosofia mais tarde escrita como Tao Te Ching. Essa raça erudita provavelmente despachou os famosos 7 sábios do Egito, América Central e Índia, que se acreditava terem vindo de Mu e Atlântida. Pessoal, eu sei que isso aqui é um pouco enrolado, mas a gente já vai chegar na parte boa. Aguenta aí. Este conhecimento e filosofia foram transmitidos por famílias eruditas selecionadas, até que foram unidos aos taoístas, assim como veremos o Rex Deus que fez o mesmo. É um grupo que chama Rex Deus. No final da dinastia Han e no 3º século depois de Cristo, a seita dos 5 alqueires se tornou a linhagem oficial dos mestres celestiais e foi transmitida por famílias específicas até 1969. O taoísmo é outra religião de Enoque, o Mao. Será então reunido com seus parentes religiosos nos últimos dias, no final dos tempos. Continuando, os gnósticos afirmam que a Igreja de Jerusalém era meramente um desdobramento do judaísmo, não uma nova religião cristã como os discípulos paulinos alegadamente afirmam, e que a Igreja de Jerusalém ensinava e celebrava Yahushua como um profeta mestre iluminado, e não Deus ou Cristo ou Messias. E a gente vai ver que o que esses gnósticos falam contra a Igreja de Jerusalém é, na verdade, segundo ele está colocando essa parte aqui do livro, não procede. Eles inventaram isso, ok? Por quê? Porque na Igreja de Jerusalém estava Tiago, o apóstolo Tiago, e a gente já vai ver que Tiago não tinha problema nenhum com Paulo, certo? Pois bem, continuando aqui. Os gnósticos acreditam que Yahushua e a Igreja de Jerusalém estavam fixados na busca do conhecimento iluminado, da gnose ou do caminho. Os gnósticos afirmam que este derivado místico do judaísmo era, na verdade, a ordem gnóstica dos essênios. Olha só, gnose. A ordem gnóstica de quem? Dos essênios. E a gente vai ver que essa ordem gnóstica dos essênios não tem nenhuma relação com os nazarenos. A gente já vai ver aqui nesse livro, inclusive. O fato é, entretanto, que Tiago e a igreja primitiva de Jerusalém promoveram uma forma sectária do judaísmo que não era diferente dos essênios, que também eram ascetas e naziritas em sua abordagem. Mas cristãos e essênios eram, é claro, movimentos separados e distintos. Por quê? Porque os essênios eles eram gnósticos, certo? Acreditava-se que o gnosticismo dessa época se desenvolveu por meio de uma tradição cristã copta no Egito, que o viu descender do início do cristianismo judaico, onde Tiago era uma figura muito importante. Na verdade, a seita gnóstica mais importante foram os basilidianos do Egito, que adotaram a filosofia pitagórica, aquela coisa dos gregos malucos lá, e sua doutrina única de numerologia. Lembre-se, a maçonaria e o templarianismo também adotaram a filosofia pitagórica e o sistema religioso basilidiano como suas bases morais e filosóficas. Ou seja, tudo isso aqui é uma confusão enorme e a gente não chegou no ponto ainda. Vamos lá. O judaísmo dos essênios, dos rabinos, fariseus e saduceus e Tiago, todos se sobrepunham em seus círculos religiosos judaicos. Então os três ali tinham uma sobreposição. Mas o centro desse círculo certamente nunca se sobrepunham, pois cada seita tinha centros espirituais separados e distintos. Mesmo assim, o sinédrio era composto por 70 dos príncipes, ou seja, dos patriarcas, dos sacerdotes, os chefes das 24 linhagens descendentes de Arão e Moisés, que presumivelmente incluíam todas as 3 facções judaicas, mas excluiu o movimento cristão recém-formado. Não tinha ainda. Os fariseus eram semelhantes aos estoicos gregos, em muitos aspectos, diz ele. Sei lá quem são os estoicos, mas a gente vai entender já. Eles acreditavam que a alma era parte do espírito divino, que foi libertado de sua prisão corporal após a morte para reunir-se ao espírito divino de novo. Então quando a pessoa morre, na visão dos fariseus, o espírito da pessoa volta para o espírito do Criador divino.
Enquanto as almas ímpias elas iam diretamente para uma caverna escura e aterrorizante para o castigo eterno. Isso aqui é a visão que ele está colocando neste livro aqui sobre o pensamento dos fariseus e dos estoicos. Os fariseus não acreditavam no julgamento ou nos últimos dias, mas eram seguidores do destino, onde todas as coisas ocorriam pela providência divina e, portanto, a fé ditava todas as ações. Os fariseus estavam mais preocupados em ensinar a Torá nas sinagogas do que em fazer os sacrifícios diários. Eles não estavam nem aí com o negócio de sacrifício, que é uma parte importante, inclusive, que é uma parte dos levitas. Eles queriam simplesmente ensinar a Torá. Ok. Josefo e os fariseus viam os saduceus, o outro grupo, como pessoas sem fé verdadeira e como traidores que acolheram os romanos. No entanto, os saduceus eram sacerdotes que se comprometiam com os sacrifícios diários. Tinha que fazer o sacrifício todo dia. Josefo rejeitou a abordagem dos saduceus, que se concentravam na observância espartana, ou seja, bem rígida, da lei, e pouco se importavam com o destino e a vida após a morte, pois não acreditavam no céu ou no inferno, os saduceus. Queriam só seguir a lei, e é isso aí, eles tinham que fazer isso aí, pronto. Eles não acreditavam que Yahweh estava interessado em saber se os humanos faziam bem ou mal, nem eram receptivos à noção de um Messias que viria para destruir seu mundinho confortável. Os saduceus, de acordo com Josefo, viam os fariseus como maníacos religiosos, embora as distinções entre as duas facções fossem confusas. A principal diferença nas seitas parecem ter sido a questão de haver uma ressurreição física ou não, certo? Então tinha lá os fariseus e os saduceus. Ok. Todo mundo já ouviu falar dos dois. Por outro lado, os membros da igreja de Jerusalém não se viam como cristãos, mas sim como judeus que seguiam os passos do Messias judeu, de acordo com Herschel Shanks. Eles, no entanto, seguiram um código judaico estrito no que se referia à lei e à maneira como viviam suas vidas diárias. Esses são os de Jerusalém, onde estava lá Tiago, inclusive, certo? O apóstolo Tiago. Ou seja, seguiam a lei direitinho e seguiam o Messias. Pois bem, a igreja de Jerusalém era considerada a seita nazarena. A gente já falou muito sobre os nazarenos aqui, certo? A igreja de Jerusalém era considerada a seita nazarena do judaísmo, mas no espírito de aplicação bíblica e não na aplicação mística que os essênios seguiram. Ou seja, tinha uma diferença enorme. Os essênios eles tentaram tomar conta da igreja de Jerusalém em algum momento. Então eles reivindicavam a volta da igreja que estava em Roma para Jerusalém. Só que, na verdade, embora o pessoal gnóstico acredite nisso e tudo mais, quem estava lá na igreja de Jerusalém era Tiago. E Tiago, o que ele era? Ele era um nazareno. Muitas pessoas falam o seguinte, não. Os gnósticos dizem o seguinte, na verdade, o Messias, eles dizem que o Messias, Yahushua, ele era essênio. Aí eles dizem que os apóstolos eles eram essênios. Eles dizem esse tipo de baixaria. Só que é óbvio que não. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, tá claro que o Messias pega os apóstolos assim, você é pescador? Pode vir, vou te fazer pescador de homem agora. Ou seja, ele não foi num templo essênio pegar os apóstolos. Não, ele foi lá e escolheu a dedo, assim ali, pescador, gostei. Ali, esse aqui também gostei desse cara. Ele pegou assim, tá lá na Bíblia, certo? Então, pois bem, continuando aqui. Então, sim, os gnósticos, eles ficam inventando histórias. Todo mundo pode pegar e contar a sua história. Só que a questão tem uma história verdadeira e outra não. Você vai ter que conseguir fazer a distinção dela. Isso é bastante complicado. E eu já vou mostrar algumas coisas para vocês. Depois que terminar aqui essa apresentação, já mostro para vocês. Olha só, vamos lá. Por outro lado, os essênios eram monges judeus que se regozijavam nas áridas habitações do deserto. Eles evitavam as mulheres, desistiam do vinho, compartilhavam seus bens e era uma facção que Josefo admirava de muitas maneiras. Josefo, no caso, admirava os essênios. Os essênios, de acordo com Josefo, eram dotados de profecia e, subsequentemente, eram grandes crentes no destino, e que o destino governava todas as coisas. Ok, visão do Josefo aí. No entanto, Josefo concluiu que a seita essênia foi distorcida com maquinações apocalípticas. Nem compartilhava do fascínio essênio por anjos e demônios. Josefo não concordava com isso aí. Concordo com Herschel Shanks, segundo o autor, concorda, certo? O autor. Que afirma que a importância da família de Yahushua e de sua liderança na igreja primitiva foi incrivelmente ofuscada, junto com as raízes judaicas importantes do cristianismo. Foi ofuscado, concordo. Ok.
pelo ramo gentil do cristianismo paulino e peterino, que herdou o cristão romano transplantado da igreja. Ainda hoje, a igreja armênia reconhece Tiago como patrono de sua seita cristã. Os gnósticos, por sua vez, afirmam veementemente que as doutrinas heréticas de Paulo ganharam destaque apenas após a queda da igreja de Jerusalém, quando os romanos destruíram Jerusalém e 70 anos depois de Cristo, culminando na institucionalização do cristianismo paulino por meio da igreja romana de Constantino logo após 300 anos depois de Cristo. E aí vem um ponto interessante aqui. A gente sempre se pergunta assim, todo mundo deve se perguntar, né? Espera um pouquinho. O Criador, ele que controla tudo, certo? E a gente sabe, por exemplo, que tem igrejas que têm alguns santos, imagens e tudo mais. E a gente se pergunta, por que essa igreja trouxe tudo até aqui? A resposta é assim, se a igreja católica ela não tivesse trazido muitas coisas de Paulo até os dias de hoje, a gente não entenderia que o Messias, ele é nosso Salvador, porque os gnósticos teriam roubado o nosso Messias. Então, assim, tudo tem sua importância. O Criador faz tudo perfeito, certo? A gente pode não entender, mas ele sabe tudo, ele entende tudo e ele faz do jeito que ele quer. E a gente só confia. Vamos lá. A igreja, como descendente do ramo gentil da igreja, que incluiu Paulo e Pedro como seus principais patriarcas, e não a igreja de Jerusalém, liderada por Tiago, que definhou após a destruição de Jerusalém. Ok. Tiago, o primeiro bispo da igreja primitiva de Jerusalém, entretanto, não era inimigo de Paulo, obviamente, está na Bíblia, não era inimigo de Paulo, como diz os gnósticos, ou vice-versa. As doutrinas gentias de Paulo trabalharam em harmonia com a igreja de Jerusalém. Paulo e Tiago e suas seitas de gentios e judeus não eram adversários como os gnósticos. Gnósticos que falam isso, os gnósticos afirmam. Os gnósticos dizem assim, não, quem segue olha, não pode seguir a lei, não pode isso, não pode isso aqui. Os gnósticos falam esse tipo de baixaria. Não tinha problema nenhum entre as duas partes, as duas facções, vamos dizer assim. Os gentios e os israelitas da época. Não tinha problema nenhum. Pois bem, Tiago efetivamente mediou as duas seitas do cristianismo, o que teve um efeito eterno que dura até hoje, de alguma forma. Os dicionários Oxford observam que os gnósticos eram uma seita herética entre os primeiros cristãos que afirmava possuir conhecimento superior, interpretando os escritos sagrados por meio da filosofia mística. Os essênios eram o misterioso povo gnóstico e a seita que escreveram quem? Os manuscritos do Mar Morto. E aí tem um mega problema. Eles se consideravam os filhos de Zadok, também conhecidos como filhos da justiça. Além disso, os manuscritos do Mar Morto atestam o fato de que os filhos de Zadok se tornaram a comunidade de Corã, certo? Onde estão os essênios. Eles também eram conhecidos por outros nomes, incluindo filhos do amanhecer e semente justa. Os autores maçônicos Richard Leigh e Michael Bygent trouxeram esses nomes alternativos depois de escreverem o sangue sagrado e o santo graal, e então enfatizado por Knight Lomas das famílias Rex-Deus que preservam suas linhagens. Os filhos de Zadok é um título intrigante em hebraico/aramaico, que identifica os descendentes de uma linhagem sacerdotal que mais tarde foi marcada como Rex-Deus, algum tempo após a queda do templo em 70 anos depois de Cristo. Esta, é claro, foi a organização fundadora da linhagem europeia Rex-Deus. Sempre há uma afirmação subjacente de que Yahusha estava no centro da rebelião judaica, porque ele era herdeiro da linhagem davídica, possuindo a justa reivindicação ao trono da Judéia. A desmistificação de Yahusha é apoiada por uma conspiração muito elaborada, inserida na igreja de Jerusalém. Inserida, não fazia parte, foi inserida. Que tece seu caminho ao longo da história, por meio da qual os guardiões dos segredos valentemente guardam os segredos e as evidências deles, por medo da ira da igreja-mãe, segundo esses loucos acreditam. Pois bem, os gnósticos apoiam sua conspiração para o sigilo ao relembrar os genocídios que a igreja travou contra as primeiras seitas gnósticas de Mandalianos, Cátaros, Templários e outros grupos gnósticos, particularmente por meio da infame Inquisição. E aí, vamos parar aqui um pouquinho e vou mostrar uma coisa para vocês. Só um minutinho, vou pegar aqui. Ok, vamos lá. Este aqui é um livro muito interessante, ok? Muito interessante. Ele só tem um problema.
Vamos lá, só um. O cara que escreveu tá aqui, ó, certo? Bart Ehrman. Bart Ehrman. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, certo? Quem mudou a Bíblia e por quê? Ok, quando eu li esse livro aqui, eu achei muito interessante. Tem algumas passagens assim muito interessantes nesse livro. E inclusive até comentei uma vez com o Youssef. Falei, esse livro aqui é legal, tem umas coisas interessantes aqui. Não é assim muito bem escrito, mas é legal. Tem umas coisas, umas curiosidades interessantes aqui. Como por exemplo aquela passagem da adúltera e algumas outras coisas do tipo. Pois bem. E olha só, e o Youssef falou uma coisa pra mim. Ele falou assim, Afonso, esse cara aqui, ele tem algum conhecimento, só que ele é gnóstico. E eu não entendi o que é gnóstico. Eu não entendi. Agora a gente ficou o dia inteiro, não, o vídeo inteiro aqui falando sobre o quê? Gnóstico. Como os gnósticos estão tentando sabotar o Messias, certo? Pois bem, e o Youssef falou o seguinte, não, o cara tem algum conhecimento, mas ele é gnóstico. Então, toma cuidado com para quem você vai indicar ler o livro, porque a pessoa pode cair numa armadilha. Pois bem, agora vamos lá. Será que esse livro aqui é um livro legal? Vamos dar uma olhada aqui. Olha uma coisa interessante. O que diz aqui, ó? Diz assim, ó. Primeiro lugar em vendas nos Estados Unidos. Primeiro lugar nos Estados Unidos. Foi indicado por os jornais desses caras grandes que controlam o mundo. Certo? Então este cara aqui, em cima está escrito assim, Bart Ehrman, a maior autoridade em Bíblia do mundo. Ok, deve ter sido algum apóstolo que disse que ele é a maior autoridade em Bíblia, né? Pois bem, então assim, sim, o cara tem muito conhecimento e tudo mais, mas o Youssef comentou comigo e eu não tinha entendido na época, entendi quando eu li agora. Ele é um gnóstico, ok? E, vamos lá. A gente sabe que o pessoal lá nos manuscritos do Mar Morto estão entrando nas cavernas e estão tirando esses manuscritos. Inclusive um rolo de cobre, que o pessoal abriu esse rolo, que era muito velho, e tinha todas as inscrições num cobre, essas coisas todas. Muito, muito bacana. Eu tenho um monte de livros sobre isso. Só que o que acontece? Olha só, vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar um pouquinho. Quem controla os arqueólogos do mundo? Esses que vão para esses lugares e tudo mais. São as grandes famílias. A gente sabe disso, principalmente lá na Inglaterra. E esses caras vão para o mundo inteiro pegar artefatos antigos. Ok. Se você quiser ir lá, entrar nas cavernas lá e ficar buscando coisas, você não vai poder, certo? Alguém controla as coisas, alguém controla a informação. Ok. E esses caras que são mal pra caramba, ninguém tem dúvida que eles são maus, certo? Ninguém aqui tem dúvida, ninguém é bobo. Pois bem, esses caras são mal pra caramba, eles estão gastando dinheiro, em tese, para que nós entendemos melhor nossa fé. Ah, como eles são bons. Ah, só falta mandar beijinho pra gente. Meu, você tá de brincadeira. Então assim, durante muito tempo, os manuscritos do Mar Morto, eles liberaram informações assim que pareciam muito interessantes. Então todo mundo que gosta de ler a Bíblia ficou fascinado, inclusive eu. Agora, o que esse cara dá a entender neste livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, é que, basicamente, dentro desses manuscritos do Mar Morto, que até hoje eles estão revelando aos pouquinhos, décadas revelando aos pouquinhos, eles dizem assim, vai sair uma bomba. Vai sair uma bomba que vai dizer o seguinte, que o Messias basicamente não é quem a gente pensa e não tem relação com a nossa salvação. É isso que eles vão tentar falar. Eles vão tentar colocar aqui a culpa de Paulo. Eles vão tentar colocar esse tipo de coisa para tirar a fé das pessoas, mudar a fé. Ah não, ele era um profeta. Pronto, aí o islamismo concorda que o Messias era um profeta, e assim vai, todo mundo concorda. O judaísmo também concorda, nisso não tem problema nenhum. A única coisa que ninguém aceita é a gente dizer que o Messias é o nosso Salvador, que o Messias fez o sacrifício perfeito, foi o sacrifício perfeito para pagar nossos pecados. Isso eles não admitem. Falar que foi um profeta, falar que foi iluminado, falar que foi tudo isso, eles aceitam. Então assim, olha só, esse cara começou, certo? Esse cara começou. E aí, pessoal, vou parar um pouquinho e já continuo. Ok, pessoal, desculpa a interrupção. Continuando aqui. Então este cara aqui, ele foi elevado a uma categoria muito importante, o Bart Ehrman. E ele publicou outros livros, como por exemplo esse aqui, ó, Escrituras Perdidas. Ok? E nesse livro Escrituras Perdidas, adivinha? Você pega logo aqui no prefácio e ele vai dizer exatamente o que tem nesses manuscritos perdidos. Adivinha o que ele vai falar? Vai dizer que o Messias, na verdade, Yahusha, na verdade era só um profeta. Vai dizer que existe mais do que um Deus. Olha o tipo de baixaria que vai vir pela frente.
E eles vão pegar, para quem gosta de arqueologia, eles vão esfregar na cara, assim, ó. Toma, que delícia, ó. Então assim, pessoal, a gente tem que ter fé firme, é só isso. Ah, apareceu na televisão, a televisão te contou, nossa, sim, o Messias, ele era só um profeta, o homem foi pra lua e a terra é uma bola. Todo mundo acredita em todas essas coisas. Não, o Messias é o Messias e fim de papo. Ele é a nossa salvação. E na Bíblia diz assim, aquele que nega que o Messias veio em carne, ou que nega que ele ressuscitou no terceiro dia, que nega qualquer uma dessas coisas, tem o espírito do anticristo. Ponto. Ou seja, negar o Messias é o espírito do anticristo. A gente não pode cair nisso. A Bíblia é bem clara sobre isso. Agora, tudo isso sendo encontrado, esses manuscritos, todos aí sendo encontrados lá nas cavernas dos essênios, nas cavernas de Corã. E os essênios, adivinha que o pessoal encontrou lá? É lógico, encontraram a estrela de Renfã, né, que o pessoal chama de estrela de Davi, ou Magen Davi, mas na verdade é a estrela de Renfã, que está lá na Bíblia. O pessoal colocou a estrela no estandarte, na bandeira. Que coisa, né? O Criador diz assim, a bandeira do seu Deus Renfã. E as pessoas não aprendem até hoje. Podia colocar a menorá, podia colocar qualquer outro símbolo, mas não, resolveram colocar aquela estrela. Então assim, vai vir coisa pesada pela frente. O que ele está dizendo nesse capítulo aqui, agora eu entendi, é a questão desses gnósticos. Eles entendem que Paulo, ele era um mau caráter, etc, tal. E adivinha, segundo o Yosef estava me contando, este cara aqui, o Bart, que escreveu este livro e este outro e outros vários, ele é um gnóstico. Ok, agora entendi. A gente vai aprendendo o que significam as nomenclaturas, certo? Pois bem, então vamos finalizar aqui. No próximo capítulo a gente vai falar sobre este capítulo aqui que eu não li ainda, que se chama Sexo, Mentiras e Contos de Fada. E para finalizar, lembrando pessoal, link abaixo da área de membros, quem tiver interesse nos cursos do canal, e neste mês tem um curso especial, que é este aqui, ó, Casamento Bíblico, Conquistando a Força da Harmonia, certo? Todo mês tem um curso novo. No mês que vem, provavelmente, não posso dar certeza, vai ser o curso de especiarias. Vai ser legal pra caramba. Bom, e lembre-se, custa $7 por mês, link abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.